família. Aqui está novamente o Arruda e... Sou eu, Brunão. Não, Bruno... Bruno Boys. Bruno Boys. Que palhaçada, moleque. Irmão, o que aconteceu aqui da última vez, irmão? Ficou bom, né? Ficou maneiro, Ficou, né, gostou? cara? Gostei. Estamos aqui pro nosso segundo episódio do Fala na Fita, o nosso podcast. E, pô, que episódio foi o último, né? O último ficou show de bola. Quem é que tava aqui mesmo? Larissa Mendes, né? Gestão lá da Arena Shark. Vamos trazer já a próxima... Ih, Tá bom, os nossos próximos convidados estão conosco aqui já, que é o Iguinho e a Narizinho. Sejam bem-vindos. galera. Tamo junto. bate palma, moleque. Que isso, cara? Porra. Tá feliz agora? Lógico. Então, nosso último episódio, nós falamos sobre a Arena, falamos sobre o que nós pretendemos fazer com o nosso podcast. Hoje, trouxemos já 2 atletas da Arena, certo? 2 atletas para saber como é que é a rotina de atleta aqui na Arena, para saber um pouco da vida de vocês. Vocês estão gostando de treinar aqui, né, no CT. Isso aí, pode falar mal também. Aqui é pra É, falar, irmão. é Se pra tem alguma coisa pra falar. falar, é agora. Quer que falar, fala logo. É isso. Relaxa que a Larissa não tá vendo, tá? Ela não vai ver. Mas, então, já vou começar com uma polêmica, porque, irmão, tu não vai acreditar. Eu fiquei sabendo que o Mendes era ruim. Era ruim. Acredita que o Fernandinho deu o primeiro título pra ele? Inacreditável. Agora eu quero saber de você, irmão. Como é que tu era antes de ser o Iguinho que é hoje? Que já eles vão saber quem é o Iguinho hoje. Como assim, do zero? Do zero. Você sempre foi bom, você sempre teve facilidade. Não tem Como tu começar começou bom. no futebol? Depois que eu me lesionei jogando bola, né? Jogava bola, me Sim. lesionei, quase rompi o ligamento dos 2 joelhos. Já devo ter falado pra vocês já alguma vez. Não tem como, Will. Tu jogou Do bola jeito aí? que tu corre, Todo o ligamento Não, dos sacanagem. dois, tem como. Tu não rompeu jogando, vai romper Quase aqui. rompi. Aí fiquei mó tempo parado. Fiquei que quase 2 meses devagarinho, fui tentando voltar, mas eu vi que não tava sendo a mesma coisa e parei. Comecei a jogar altinha. começou Então tu altinha. começou na altinha. Comecei na altinha, Mas foi pouquinho tempo, mas comecei na altinha. Brincava lá no Barreirão, lá perto de casa, altinha com menor, jogando. Aí comecei a jogar futebol. Fizeram uma quadra lá perto de casa. Aham. Comecei a jogar. E quanto tempo Comecei igual iniciante mesmo, só usava pé e cabeça. Quanto tempo tu começou a jogar? Comecei, agora deve fazer uns 5 anos já. Já. Tem é 5 aninhos. diferença, né? Se eu não me engano, foi um pouquinho antes da pandemia. Então, o futebol já não era isso tudo ainda. Não, né? não. O pessoal tinha- tava conhecendo nessa época. Nessa época começou a altinha, depois começou essa febre de futebol. Irmão, tu já quebrou alguma vez na vida? Tu quebrava? Lógico. Pô, qual é? Pô, Difícil eu jogava- acreditar, né, irmão? Muito Era difícil só pé e acreditar. cabeça. Que isso, irmão. Só pé e cabeça. O meu é ombro e cabeça, então tá bom. Pô, eu tô teimando com o peito até hoje. Mas tá, legal. Narizinho. Primeiro eu quero saber do apelido. Por que Narizinho? Cara, desde pequena me chamam assim porque o meu nariz é pequenininho, né? Falam que é bonitinho, de Amigo, boneca, e aí me chamam de narizinho. desde Pegou, pequena, né? Pegou. Se pá, tu não Bonitinho. gostava. Não, sempre gostei. Ah, Ah, não, então perfeito é então. o Eu sempre caso, gostei, né? sempre gostei. Esse que tu me deu, eu não gosto. Boys. Boys. Ah, depois eu vou no Instagram dele. Dono da porra toda, tá ruim? Boys. Tá. Narizinho, me diz. Você sempre foi boa? Ou você quebrava? De onde você veio? Fala pra gente. Cara, eu era muito ruim, só usava a Bom, cabeça. uma coisa que eu sei que ela sempre foi preguiçosa. Ah, Bora. Não, então, Mas tu começou também direto pro futebol ou tu Não, veio de eu- outro eu esporte? jogava vôlei de quadra, eu não jogava areia, eu jogava de quadra. Eu já fui federada em vários lugares, no Botafogo, no Tijuca. E aí eu parei de jogar desde 16 anos, eu acho que eu parei. Eu parei com 16, parei novinha. Aí eu não tava fazendo nada, tava só estudando, normal. Aí eu comecei a jogar vôlei de hobby, assim, em lugares, tipo, pela Oliverde, eu acho, não lembro o nome direito, acho que pela Oliverde. Enfim, jogava e comecei a ver futebol. Reverge é o quê? Um time? Não, Oliverde é um campeonato. Ah, sim. É um campeonato, acho que é do pessoal do Rio de Janeiro mesmo, só, também, mas não é federação. Aí comecei a entrar na altinha, na verdade, fui jogar no Engenhão, pandemia na época, não tinha nada pra fazer em casa. Meus amigos, vamos pro Engenhão jogar altinha, minha mãe não queria deixar. Aí teve uma época que ela começou a deixar. Eu fui, fiquei jogando altinha, não sabia fazer nada, só cabeça. Chapa muito ruim, horrível, espirrava tudo, como sempre. Aí depois eu fui começando a ver futebol e fui treinar em algum lugar, tipo, pedi pras pessoas que eu conhecia pra me apresentar lugares e fui treinar. mas também já tinha essa febre de futebol ou não? Não, eu tava começando na época. Começando. Na real, não era febre ainda, eu tava começando o pessoal a, tipo assim, descobrir, né? Então tava na Mas febre futebol. da altinha. Tava na no febre da Engenhão, altinha, de no Engenhão. segunda já era lotada? Não, né? Essa aí é das antigas. Não tinha ninguém. Eu tinha muito tempo. A pandemia não tinha ninguém, era só o pessoal mesmo lá que eu Furando conhecia. a bolha, né? Furando a bolha. Só os doidos, que agora todo mundo quer, né? Depois Antigamente a era gente até doido. botou uma redinha lá, pô, a gente começou a jogar É? redinha no Engenhão. Então, Desde a quer dizer que pandemia. lá no Engenhão tem que ter a estátua tua. Começou contigo. Pode ser. Já fui, Pelo menos já é a fui, menina, já né? fui rainha da redinha uma vez, tá? Nossa. Quanto tempo eu jogo? Pô, eu jogo futebol desde 2021. Ah, tem tempo, porque veio da altinha, né? É, altinho eu jogo desde 2020, É. pandemia. Aí Tá, futebol eu comecei em 2021, comecinho.
Entendi. Aproveitando essa tua deixa, diz um pouco da tua trajetória até a Arena Shark. Trajetória que eu falo de CTs. Como é que foi tua trajetória até aqui? Cara, eu comecei a treinar e dar aula, né? Na Arena 7, Sim. lá em Olaria. Foi minha primeira casinha lá, muito legal, uma experiência muito Do boa. que eu Fábio, tive. né? Do Fábio. Fábio, parceiro. Abraço, Fábio. Parceirão. Tamo junto, Da hein? Lelê também, da Lelê Spala também. Ela era uma das sócias lá. É, Maneirona, ali chama. eu não conheço o Fábio. Fábio vai vir aqui. Fábio é meu parceiro do Fábio açaí. maneiro. Tá convidado. É. Então, eu comecei lá, aí depois eu fui treinar na Casa dos Parça, lá em Marechal. Treinei lá um bom tempo também. E depois eu fui para o Engenhão. Aí eu dei aula lá, comecei treinando, dei Marcelo, aula. lá no Marcelo. Lá né? Pô, tu conhece todo mundo, hein, meu Lógico, parceiro? tá maluco, Que açaí Lá isso? no era Marcelo bombado, Panda, a gente filho. chama ele de Panda, né? É. O apelido dele é Panda. Botafoguense, igual a mim, Botafoguense, tá lá no Botafoguense, grupo. maneirão. É, Fechamento. também. Lógico, a gente tá no mesmo grupo do WhatsApp lá, ó. É fechamento, fechamento. Aí eu fui dar Marcelão. aula lá e eu saí E aí de ele lá. vai vir também. Fala Tá que ele aqui convidado, também. Cara, Marcelo é É. muito engraçado, todo mundo ri. Oi, eu vou te falar aí, tem que ter, hein? Cervejinha, É o homem mesmo? gosta. A gente vai se Gosta. programar ele pra isso aí. Gosta. Cervejinha e cigarrinho. Cigarrinho. Aí, Aí fala. Aí eu comecei a dar no condomínio da Barra e agora eu só tô dando aula lá mesmo. É, lá tu ainda tá um tempão Sim, e já, agora eu tô né? treinando na Shark, né? É. Atleta. Tá, e você, Igor? Fala pra gente. Como é que foi sua trajetória de CTs até aqui? Pô, então, quando eu comecei treinando normalmente na caixa d'água. Né? Eu quero CT do El Magro e Jean. El Magro até faleceu há pouco tempo. Chegou a conhecer o Magrinho. É, Relíquia. Magrinho. Não, ela é pessoal da caixa d'água, lá de Padre Miguel. Eu vim de Bangu. Ah, de Sim, Bangu, de é lá Bangu pra pra cá. cima, então. É. É. Lá pro lado de lá de Padre Miguel. Aí comecei lá, devagarinho com o tempo, comecei a entrar no Progresso. Comecei a conhecer a rapaziada de lá, Gustavinho, Christian, Uhum. Wendel. O Wendel chegou até a botar o CT dele lá perto. Antigamente o Wendel e o Christian não eram juntos, agora estão juntos, parceria. Sim. Aí com o tempo foi passando, treinando devagarinho. Gosto pra caralho da rapaziada lá mesmo, mas até hoje. Só que, olhando assim, com o passar do tempo, a gente via que lá em Bangu não era muito visado de futebol. Aham. Não que o lugar não era bom, de estrutura, esses bagulho, mas eu vi que o lado de cá tinha mais visibilidade em questão de Sim. torneio, esses negócios. Aí, conforme foi passando o tempo, foi me interessando nesse bagulho de torneio, comecei a jogar. E muito torneio, era sempre pro lado de cá. Muito distante, pra ficar vindo toda hora gastando Uber, devagarinho, toda hora assim, esse bagulho gasta muito. Aí vim conhecer a rapaziada daqui, o pessoal, antigamente, se eu não me engano, não era nem vocês que era daqui, né? Não, Era outra gestão. é. Aí na hora que eu comecei a vir pra cá foi quando assim, vocês entraram. Foi, eu lembro de tu quando tu veio com o Gustavo. não Com o foi? Gustavinho, Foi a é. primeira Joguei vez aqui uns que torneios com o tu tava, Gustavinho. né? Não, o GV. GV, é. Jogamos até uma final aqui Era que foi dupla, contra o né? Era Duran. tu e o Gustavinho, Nós né? jogava direto junto. Moleque Hoje em bom dia nem também. tanto que eu vim pra cá, agora tá distante. Aí comecei a vir pra cá, comecei a gostar da rapaziada aqui, vocês entraram também, o na fita, né? Fui, é. O na fita. Aí a gente começou aquele dia ali, conversou, viu um bagulho maneiro, resolvi vir pra cá. É. Aí, desde depois que eu entrei pra cá, as coisas foram mudando. Conforme, como eu falei, que é mais visibilidade, futebol, essas coisas. Já é um nível mais alto. Não, tu é absurdo, moleque. Você, A gente começa a entrar naquele meio ali, conforme a gente vai se expandindo assim, pra jogar. cara, pra gente ter noção aqui, o que é o nível do Igor. Esse cenário aqui é todo do Igor. Só É só aqui. dele. Só aqui. dele, E só o resto tá em Bangu, lá na avó. Pra ter noção que não tem espaço. Falei, Tem Igor, mais não 50 precisa, lá. não precisa não, deixa isso aqui que tá bom. Entendeu? E tu é diferenciado, tu sabe que eu sou teu fã, todo mundo aqui gosta muito de você. A gente Chora sabe, não. sabe que você tem um potencial absurdo, que daqui a pouco, se Deus quiser, teu caminho vai abrir. Então, é focar mesmo, mano. Que tu é o Iguinho, galera. Quem não segue o Iguinho aí, já segue logo aí. Por favor. É arroba Igor Souza, né? Como é que é? Igor Souza. Igor Souza. Tá. Caiu, pai? E caiu aqui. Pega aí pra mim, por favor. E só pra vocês terem uma noção, depois, com mais calma, eu vou botar no nosso Instagram lá também. Segue nosso Instagram. É. Segue nosso Instagram, vou colocar lá. Da Aline também, né, galera? Aline também, né, Só Aline? aí. Ali na vizinha. Não é segredo. Vou colocar Não é lá segredo. pra vocês verem um foco, porque às vezes não tá pegando tanto. Que daqui de frente, irmão, é absurdo. Tem, pô, mais de 10 ali. Tem. Rápido. Plantando rápido? Pô, tem. esquece. E tu tem mais em Bangu, não é? Tem, mas na casa da minha avó. Tá, Dá maneiro. pra trazer Isso aqui é só também, que ele senão ganhou vai ter essa semana, espaço. gente. Aquele Só essa semana que sábado agora. e domingo. Do feriado e essa semana agora. Vou te falar, é surreal, irmão. Agora eu quero saber de vocês, qual é a diferença? Vocês falaram dos CTs que vocês passaram. Uhum. Qual é a diferença dos CTs pra Shark hoje? Por que vocês escolheram a Shark? Como é o convívio aqui na Shark essa semana? O convite chegou como? Pra vir fazer parte do nosso elenco de atletas. Narizinho agora. Narizinho. Pegou. Cara, saí da Arena de Engenhão, parei de dar aula lá. Aí decidi focar em treinar. Porque eu tava treinando, não tava fazendo nada. Tava só dando aula mesmo. Aí me apareceu aqui, comecei a vir pra cá jogar. Ficava no Deus aqui jogando com meus amigos.
Aí eu comecei a me treinar aqui. Aí a Larissa veio e falou comigo, pô, Aline, faz parte do nosso time aí e tal. Aí eu vim, gente, aceitei, muito maneiro, tô gostando muito de ficar aqui com vocês. Os treinos são muito bons. E eu adoro fazer parte do time de vocês. Ah, E tu, Igor, fala um pouquinho da tua história pra cá. Como chegou o convite pra cá? Então, dava treino no Progresso. Aí comecei a jogar uns torneios pra cá, com interesse de conhecer as arenas, pra ver como é que funciona devagarinho, vendo os torneios, perguntando como é que era. Aí eu joguei muito torneio aqui, eu e o Gustavinho, muito. Tanto misto, com as garotas até daqui mesmo, e com ele. Aí fui vendo como é que era a rapaziada daqui, aí sempre tirava uma dúvida com alguém, perguntava como é que eram os treinos, questão de dar aula, esses bagulho. Porque eu me interessava em vir pro lado de cá pra poder ter uma experiência diferente, pra ver se conseguia progredir devagarinho. Aí vim. Aí comecei a jogar os torneios aqui direto. Aí depois vocês entraram, comecei a jogar uns torneios aqui, joguei um na fita também, cheguei a jogar. Se não me engano, foi os dois, né? O preto e o roxo que eu joguei. Aí vim devagarinho, querendo jogar os torneios pra conhecer. Aí, eu lembro que tinha uma rapaziada já, que era outros atletas que eram, né? Saíram e pintou vaga de professor aqui. Aí eu vim um dia desse parei aqui, conversei com você, a gente trocou essa ideia, tu me fez o convite pra entrar como professor. Aí entrando como professor, a gente conversou, entramos como atleta, aí organizamos o bagulho dos treinos, como eu vi que era maneiro vir pra cá, resolvi vir pro lado de cá. Seria menos gasto de ficar atravessando de Bangu pra cá, ficar vindo toda hora, Quem não sabe, quem não é do Rio, Bangu, para Tomás Coelho é um pouco longe. Não. É só o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Bangu é longe e quente. Pra vir todo dia. Então o Igor morava lá com a avó, né? Com a minha avó. Com a minha avó e meu avô. Hoje o Igor tá baseado aqui na arena, tem um quarto para ele, então ele manda o dinheiro lá pra avó. É igual um jogador de futebol, galera. Faz o dinheiro, manda pra lá, e o avô e a avó dele guardam o dinheiro pra ele não gastar, porque é moleque, né? Garotada, senão esquece. Não adianta correr e ficar sem dinheiro. Então a gente sempre brinca. Quando ele tá duro, esquece, mano. Vai ganhar. Tem que Quando ganhar. tá duro, agonia, ó, coceira. A agonia bate, Quando olha bate a conta o antes de entrar na E quadra. quando olha a conta e tu vê que não é o Iguinho, é o caça-rato, aí esquece, mano. Irmão, de onde veio esse apelido, cara? História, vai demorar muito. Não, vai ter que eu conto. contar. Próximo vídeo eu conto. Breve. Rapidinho, vai, por resumo. Só uma prévia. Só uma prévia? Só uma prévia. Certo, a gente estava aqui, né? A gente lanchando, comendo. Que isso, cara. Apareceu um devido camundongo correndo por aí. Olhei pro lado, o maluco me deu uma sacola e um pedaço de pau. Ao final da história você já deve saber. O cara com um saco, mano, pegou o rato. Como? Pô, que loucura, mano. Aí ficou, caça-rato. Pegou. Pra tu ver, quando tá no torneio, o nego grita, vai, Guinho, aí tá com o dinheiro. Quando grita, vai, caça-rato. Já sabe que ele tá caçando Caça-rato, mesmo. moleque doido. A bola não cai, mano. A bola não cai. Então, essa é a história do caça-rato. Aí tu vê que o Fernandinho, Pará, PD, que são os moleques de zoar mesmo, começou a gritar. O povo que é de outro CT, agora tá começando de caça-rato, caça-rato. Assim, mano. Agora pegou. Pensei que ia chegar só comigo e morrer comigo. Esse é um apelido novo aí do nada. Tem como. Mas agora falamos sobre como vocês chegaram aqui, como foi o convite. Como é a semana de treino? Porque a gente posta bastante, né? O trabalho devolve, todo final de semana a Shark tá no pódio. A gente quer saber os bastidores. Como é que é a semana de treino da Shark? A visão de vocês de atletas. Fala pra gente, Gui. Então, normalmente o treino começa na terça, né? Vamos botar que começa terça-feira. Que é o treino do Rian, é mais trabalho técnico, essas coisas. Quarta-feira, depois, antes também é trabalho técnico, até tu entrar. Faz o trabalho forte com a gente de físico. Uhum. E normalmente sexta-feira, a gente sempre compete. A maioria compete sexta-feira. Na minha visão, eu tenho uma semana de treino assim, vamos supor. Segunda-feira é o dia que eu tiro para descansar, que sempre jogo sábado e domingo. Treino terça, trabalho técnico até quarta. Quinta eu tiro pro trabalho de força. Sexta-feira eu tiro um dia de descanso se eu não for jogar. Aí pego mais um torneiozinho do sábado e domingo, normalmente sempre tem. Segunda descanso para voltar. Sim, porque sempre aqui, assim. A gente meio eu não acho que fica pesado. Sim. Dependendo de como for também durante os torneios. Jogar mais de uma categoria, essas coisas. Final de semana, né? Final de semana vocês já jogam sexta, sábado e domingo. E segundo vocês tiram pra descansar. Todo dia de campeonato. Eu não jogo muito sexta, não. Tu joga mais masculino. Mais também sexta, é muito sempre difícil ter um misto, Sexta é mais masculino. Sexta é mais masculino. Sábado e domingo que é o resto das categorias. Sim, que a gente fechou também a parceria com a Yasmin, né? Que agora a gente vai ter
uma massagem tem E às vezes nosso Pilates. atleta. É, Vê Pilates, Um né? salve pra ela, cara. papo é reto. isso, que quinta-feira vai estar dando um suporte para os nossos atletas, porque, como o Igor falou, segunda é basicamente a folga, na terça é o treino técnico do Rian, quarta, às vezes é técnico físico, às vezes é físico comigo, e na quinta-feira, de novo, volta pro treino técnico do Rian, e às vezes também é uma banheirinha de gelo, tem um negocinho de massagem, fechamos com a Yasmin agora. Então, tem um trabalho nessa parada do trabalho do Evolve, né? Tu acha que um treino como ficou agora, um treino mais intenso, terça, quarta e quinta, deu pra evoluir o futebol de vocês? Lógico. Com certeza. Acho que o físico da Ruda ajuda bastante também. O Arruda puxa legal. Ele né? mata, Pô, ele o mata. primeiro treino, pô, foi o quê? Foi na quarta. Aí eu lembro que fizeram algum corujão na quinta. Porra, fui jogar, meu Deus do céu, Todo doendo as dolorido. pernas todas. Pra jogar, tinha que ficar meia hora aquecendo antes, senão eu entrava na quadra frio, doendo as pernas. Mas deixa eu Muito te falar que acho que tu não sabe, porque eles são duplas, sabia? Sim, Eles jogam sim, juntos é também. importante falar disso aí. Vocês estão em que colocação lá no torneio? Segundo, né? Segunda, Eu tô né? em segundo. Tô Segunda. embaixo do CH. Eu tô maluco também. Pô, maneiro, como é que é? Eles Como é também que... são dupla. É, Como então, vocês são viraram dupla? Como é que foi Ah, isso? A gente não sabe como virou dupla. De verdade. Pior que o convite foi do nada, É, mano. foi do nada, a gente só resolveu jogar junto pra ver como é que Eram dava. amigos antes? Não, já se conhecia, mas É, não muito tempo. A gente conheceu nesse meio tempo que eu vim pra cá mesmo. Só que a gente foi jogar recentemente. A gente se conhecia e quando a gente viemos os dois pra cá pra Shark, frequentamos Fez direto, dupla. aí começamos a virar amigo e aí começamos a jogar junto. Já demorou pra gente jogar junto. mano. Demoramos muito pra jogar junto mesmo. E tem quantos torneios já, vocês dois? Cara, nem sei mais. Ó, o do Mafia agora. Qual foi o primeiro? Foi o Liga. Primeiro foi o Liga, É, né? liga que vocês estão em segundo. Aí depois né? perdemos a final do Liga também. É, Aqui. dois, o Liga. Do Aí tem Liga, Máfia. Máfia. Só. Acho que só Qualquer jogou- coisa, é só três. olhar ali, ó. Não, é porque a gente só jogou 3 juntos. É, a eu gente só acho. jogou 3 E só. nesses três, como é que foi o desempenho? Bom, 2 a gente foi campeão e um a dois gente foi foi campeão e segundo. um segundo. Tá ruim, pai? Também, o Máfia também é dela, né? Não tinha como ela perder, né? Gente, o nome já diz, é Máfia, né? Pô, muito maneiro. Muito maneiro. Caô. Fala, como é que foi o Máfia? O que tu achou do Máfia? Cara, a galera achei- que foi aqui na Arena Shark, Eu né? achei bizarramente incrível. Tipo assim, não tenho outras palavras pra descrever. Foi pouco tempo, né? Que tu Foi organizou, pouco né, tempo. cara? Foi semana passada, não foi? Não, mas teve o quê? Um mês que tu falou com a Cara, Larissa, eu organizei acho que menos de um mês. Porque a gente tava tentando botar pra uma data, achar uma data pra botar e tava toda data de campeonato. É, toda Aí semana. eu falei, cara, tá Agora foda, tá tipo, todo não mundo tem. fazendo torneio. Pra galera que não sabe, o intuito do futebol, do nosso podcast que é de futebol, é abrir portas pra galera que vai vir que criou CT, que criou torneio, né? Galera que tem CT, a gente vai trazer igual falou lá do Fábio, do Marcelo, a gente Sim. vai Vamos- fazer o convite. Vamos fazer a Vai ser cobertura maneiro, dos né? torneios, É. como o Bruno tá falando aqui. Tá tendo muito torneio aqui na nossa arena. Nossa arena tem 3 quadras. Então, o nosso intuito é oferecer o nosso podcast também. Vamos fazer a cobertura, vai ter a live, vamos comentar na live, vamos levar os destaques para falar também. Porque, como a gente falou, o intuito é dar voz. Dá pra Não é? ver, pessoal. A gente não quer ficar só com a nossa galera, porque fica muito reduzido e o futebol é uma parada muito ampla, né, É, porque cara? todo mundo é amigo, né, cara? Todo mundo se é conhece. amigo, é. Sim, Todo mundo se porque- conhece, é o que tu falou. Ou quando não vai conhecer, depois tu conhece porque conhece alguém que jogou lá. Sim, Se você não conhece, tu já viu, já É. ouviu falar. Ou então tu não teve a oportunidade de conhecer, mas sabe que a pessoa é muito boa jogando. Sim, sim. Igual o Máfia, porque o Máfia era da Narizinho. É dela, é. E teve quais categorias, tu lembra? Teve escolinha, masculino iniciante, misto intermediário, misto iniciante, open. Falta um. Teve feminino? Não. Ah, ia ter feminino, mas não teve, porque foi Páscoa, né, gente? É. Aí Então. na Páscoa, ninguém que vinha jogar de manhã. Sim, aí imagina, pô, tudo do escolinha, acabou escolinha. Tu vai ter a visibilidade de vir aqui falar com o podcast. Pô, quem não quer, É, irmão? lógico. Pô, eu já vou lá, já Já tomo vai- 2 porradas, já vai- vou embora. Aí eu, pô, falar no podcast, quem não quer? Eu já, quero. Já vai marcar logo o Tem segundo, 3 né? ali do Mafia. Aqui, tem 3 ali do Mafia, ó. Porra, O meu e do Gui e 2 dele lá. Esquece, a dupla aí é campeã. covarde. Vocês são covardes, não tem jeito. Outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci, é que a Aline também dá aula pra criança, sabia? Sério? É. Conta pra gente É. aí. Cara, eu dou aula lá na Barra, nos condomínios lá em 2. E eu dou aula pra criança, é muito maneiro, Qual cara. condomínio? Fala. Lá. Um é o Del Lagos e o outro o Quintas do Rio. É um do Manda um lado do abraço outro. pra eles, É. pô. Seu chefe. Abraço pros meus condomínios aí, ó, pra minhas crianças. Cara, é muito legal, eu adoro criança, juro. Eles me perturbam, mas eu adoro eles. Ah.
E é só futevôlei ou vôlei também lá? Cara, em um é só futevôlei, no outro é vôlei e futevôlei. Ah, vôlei. Em um é um pessoal um pouquinho mais velho, já tem tipo assim, 15, 17. No outro é realmente criança, de 9, 12. O pessoal bem pequenininho, mas eles já jogam pra caramba. É? Só mini crack. Ah, então tá bom, né? Lógico, tá aprendendo com a melhor. Esquece. Tem que aprender, né? Senão a tia Aline puxa a orelha. Ele puxa Pô, ele, imagina dá ela cascudo. dando bronca, cara. Cara, eu dou muita bronca, tá? Que Tiro isso. da quadra, mando embora. Tira? Manda embora. Deixa uma semana de castigo, deixa. É criança, gente, tem que, ó. Tem que Puxa a ter- orelha. Senão, aqui a gente tem criança de 23. Mas eu bom. também, ó, mas eu também dou bala As pra crianças eles, ó. de Dou base, chocolate, levo, pô, dou Quando sim. dá Miguel, o que tu faz? Tiro da quadra. É, então quando ela der Miguel no físico, Ah, aí, é? sai da quadra, Mas eu sai não da dou quadra. Miguel. tá ligado? Não, eu não dou Miguel. Que Eu dou Miguel isso. Arruda. Sacanagem. Deixa eu Não, te mentira, perguntar aqui mentira. uma situação agora. Fica gritando aqui no meu ouvido. Uma situação agora que a gente precisa saber. Aline, como é que você vê o crescimento do futebol em relação à mulherada? Cara, eu acho que o futebol feminino tá crescendo bastante. As meninas estão evoluindo cada vez mais, treinando direto, estão jogando muito bem. E eu acho que só tem que crescer, né, gente? Só tem que crescer o futebol feminino. Então, e em jogar o misto e em jogar o feminino, o que você prefere? Cara, eu sou fã de misto, tá ligado? Eu gosto muito de misto. Mas eu também gosto muito do feminino. Eu jogo poucas vezes feminino, por isso que eu não tenho ainda tanto amor pelo feminino. Mas agora eu tô começando a jogar mais e tô começando a gostar mais do feminino. Mas ainda gosto mais do misto. Então pega aí e faz aquela perguntinha. Vamos pra hora da polêmica já? É. Hora da polêmica, então. Vem cá. Ai, Deus. Vamos fazer a hora da polêmica. Primeiro, pra aproveitar a deixa da Aline. É pra ela, né? Olha só. Lembrando que esse é um momento descontraído que eles não sabem. Não sabe. Não sabem de nada, não E sabem a da câmera pergunta. já vai focar legal Foca aí. nela que eu quero a resposta rápida. Tá, vai, fala. É rápido. Eu quero a melhor dupla que você jogou. Que eu joguei? É. No feminino. Vamos. Feminino? É, vamos. Débora. Minha dupla, pô. Esquece. Débora, tá. E no masculino? VT Barbosa. VT Barbosa? Tá, e quem você colocaria na fita? Aquela bola perfeita lá. Tu sabe que a pessoa vai derrubar. Pô, esquece. Tem como, Aqui, não tem como. a minha dupla tu Tem não como. esquece, né, porra? Igor, Bota vamos. ele lá e Melhor derruba. dupla do seu lado aí, do masculino. Que eu já joguei? É. Hoje em dia, Duran. Duran, maneiro, maneiro. E no misto? No misto. Oh, momento Vou polêmica. beliscar aqui embaixo. É Vamos, isso, vamos, momento bicho. polêmica. Vamos? Luna. Luna? Cara, dupla forte, eles dois, né? É, Dupla tiro, é, esquece. Maneiro, maneiro. E o pior que você já jogou junto? Ih, Vai amarelar? não, cara. Vai amarelar? Não, Quero ver não, também. não, Vai não, amarelar? quero ver. Ah, tu sabe. Não vai falar, Não Igor? tem como. Ah, Não, deixa eu. a Bruna. Polêmica, eu quero polêmica nesse Eu quadro. vou te tirar dessa. Vou te safar dessa pergunta, hein? Safa a pergunta. Pergunta. A pior que você já jogou. Eu não joguei com gente ruim, não. Caraca, você é craque. Você saiu Só bem da jogo, eu só pergunta. jogo com crack, esquece. Tá. E se for ruim, não foi o dia, né? Não, se for ruim, a gente melhora. A gente fica todo mundo Vou te boa. falar. Eu também sou ruim, acontece. Ela falou que sabia da entrevista, né? Eu pensei que ia pegar ela no pulo, ela Vai. safou, mano. Não vai nunca. Maneiro. Voltando agora um pouco pra seriedade, eu quero saber, Igor, o que você almeja com o futebol, irmão? Você, pô, eu quero me tornar um profissional, Você quer chegar? eu quero absorver pra dar aula, porque eu quero saber o que você almeja, porque você tem um talento. Olha ali, eu não preciso falar, é só você olhar pra trás. Só você olhar lá em Bangu. Eu quero saber o que você quer. Porque se eu pudesse falar aqui, pô, profissional. É. Agora eu quero saber do Igor. O que você quer? Profissional. Profissional? Pô, maneiro. Esse ano ainda. Oh, Yes. amém, Mês que amém. vem, mês que vem, pode esquecer. Mês que vem, devagarinho. Sempre falei pra todo mundo, devagarinho também anda. É isso, moleque. E você, Aline? Cara, eu quero também, né? Tô tentando. Agora eu vou tentar pegar o Tato também. Mesmo liguinho, junto com ele. Vamos pegar aí, tentar pegar com a Débora, com a minha dupla aí, ó. E vou tentar ir profissional também, né? Vamos. Tá, eu quero saber da Narizinho, como é que foi criar um torneio? O que você acha que, não só no seu, o que precisa ter nos torneios a mais pra tornar ele ainda melhor? Quero falar também da dificuldade de arrumar patrocínio. Cara, é muito difícil fazer torneio, assim, tipo, ainda mais em pouco tempo, né? Que a gente conseguiu fazer em um tempo muito curto. É muito difícil arrumar patrocinador, pessoas que acreditam nas coisas, né? Tipo, que querem patrocinar, querem dar produto pra poder, a gente poder dar brinde e tal. É muito difícil, porque não tem muito apoio, né? Futebol hoje em dia ainda não tem muito apoio de patrocinadores e tal. E, cara, eu acho que pra ser torneio bom tem que ter uma estrutura boa, né? Tem que ter água pro atleta, tem que ter... o valor da Café da inscrição não manhã. pode ser muito caro, a premiação às vezes não é tão boa pro valor da inscrição. Às vezes eles cobram, sei lá, R$200 uma inscrição e a premiação é 500. Então, assim, não vale a pena, não vai voltar nada. E a galera A gente bota gasta dinheiro de Uber, gasta dinheiro de 48 comida. duplas. Exato. Pô. Bota 48 duplas, a gente gasta dinheiro de Uber, de comida, e às vezes não volta nem a inscrição. Então, assim, não vale a pena.
Tem campeonato que eles acho que é isso que eles têm que melhorar um pouco. Sim, Porque tá todo mundo, eu acho que tá meio bagunçado, né? Tá Meio todo bagunçado. mundo querendo Todo mundo fazer. querendo fazer torneio, Todo só mundo acha que, fazendo. tipo assim, fazer torneio é só botar um Dinheiro no nome, bolso. pegar o dinheiro, Aluga botar no bolso. quadra. Isso Aluga queima, né? quadra, é. Queima o futebol, não só o torneio. Futebol, né? Queima o Até futebol. porque o cara não vai fazer a segunda edição. Não Entendeu? vai. Perde credibilidade, pô. Aí ninguém mais quer jogar torneio. Sim. A gente começa até a desgostar por causa disso. Aí nunca jogou, aí vai experimentar a primeira vez um torneio. Roubado. Pega um cara desse que faz Isso isso. que eu ia falar agora, nivelamento. Irmão, eu sou iniciante. Eu quero que vocês falem sobre nivelamento, porque, pô, quando eu chego lá no torneio, eu vou olhar outra dupla, eu já... Fala sobre nivelamento pra gente um pouco. O que você acha nos torneios afora? Então, vamos lá. Sobre nivelamento. O Iguinho rouba também a beça, né? Vamos combinar que ele também rouba direto do torneio, então não pode falar muita coisa, não. Fala sobre Mas vai, que dá esse sua opinião. rumbo aí. É difícil ver um torneio nivelado mesmo. Hoje Sim. em dia, por aqui, é difícil. Todo Mas mundo por quê? quer fazer... Olho em premiação? É mais Explica pra quando tem premiação. Tá. Normalmente. Esse torneio que normalmente é iniciante, escolinha, nego vê premiação, já quer roubar mesmo. Todo mundo quer fazer isso. Entendi. Olha o torneio, quer ver que é fácil, vou comer umas mais acima, carrego e ganha. Tá. Hoje é difícil tu ver um torneio, o pessoal fazer um torneio, Que é bem chega nivelado. lá, tu vê que é literalmente nivelado. Cara, é Vê difícil todo também mundo no porque mesmo nível. a gente não conhece todo mundo, né? Então, É. assim, sempre tem uma dupla roubada. Sempre tem uma dupla que a gente não conhece, a gente vai deixar porque não conhece, pensa que é iniciante. O Qualquer cara lá de torneio. Guaratiba, Paquetá, sei lá, É lá de Bangu, velho. lá de Bangu ganhou. Qualquer torneio é assim, cara. Até o TAF mesmo, iniciante. Se a gente às vezes não é iniciante, vai jogar, porque ninguém conhece. Como é que vai saber? Não tem esse controle, né? É. Entendeu? Não tem como saber, gente. Ninguém Só conhece vai todo lá, mundo. paga a inscrição. Só paga a inscrição, a gente não sabe. Às vezes a culpa não é de quem tá organizando, às vezes é só. Tem algumas pessoas que chegam a olhar, pergunta, Sim. olha perfil, essas Olha o coisas. Instagram, É. vê se tem pódio. Tenta, né? Faz o Tenta. possível. Mas às vezes não tem jeito. Se não me engano, foi você, né? Que jogou o primeiro torneio, tinha 40 duplas, não foi? 64. Pô, que isso? 64 Você duplas, tem sem acabou que uniforme. dia. Acabou que Sem dia. uniforme. Acabou Só no mesmo camisa, dia. Só só. camisa. Mano. Pô, qual é esse torneio que Não é foi loucura? possível. Ainda fui campeão aí, papel. Pô, não é segredo, É a né? primeira dupla. Começou que horas? 8 da manhã, E acabou no mesmo dia. 1h30 da noite, com 2 quadras. Caraca. Isso. Aproveitando essa tua deixa aí que tu falou que foi campeão e também tem todos os torneios ali, eu quero saber, irmão, dá pra viver dos torneios? Tô falando financeiramente. Dinheiro é legal, assim, tu bota um dinheiro legal ganhando, tipo, Dá. vocês sabem. Dá pra viver só de torneio? Ah, se for campeão Não, é. todo final de semana. Não tem como falar que não dá pra Todos os viver, dias. porque a gente não vai ser campeão todo dia, toda hora. Sim. Mas dá. Dá pra ganhar um dinheiro Dá. legal? Tiver um lugar, tipo assim, vamos supor, você tem um torneio e tem uma rendazinha, pelo menos que te ajude a mês, segurar assim, um tu pouco. faz quanto, mais ou menos? 15 mil Pô, quem por dera. mês? 20, Fala, acho que tu pode- 20. Tu pode falar ou não? Prefere sente à segurar, vontade ou Silêncio, não? deixa silêncio. Silêncio, Show de então bola. tá bom, né? Show de Ele vai bola. comprar um carro, né, gente? Pô. Eu quero saber Sabe se... ver. Como é que é em casa? Tem apoio? A família chega junto? Porque, tipo assim, eu comecei a jogar, minha mãe tá meio doida. Pô, que isso? Você sai 2 horas da tarde, vai só pra trabalhar e depois pô, volta 11 horas da noite. Fora que Mal ela tá sabia. pagando e tu não tá voltando igual o Iguinho, né? Ela tá pagando, mano. Eu chego em casa, mãe, vou jogar um torneio. Tá, Ela tá 60. bom. Cadê a premiação, meu 130? filho? Me devolve a inscrição. Come nada. Só foto. Chega aqui, mano, que foto bonita. Não, ainda tem que comprar. Vai comprar foto. Ainda tem que comprar comprar foto. foto, Ainda tem que caraca. comprar foto, que tu... Aí é foda. Qual é, Brunão? Tá falando? Pô, ele não patrocina uma foto, irmão. Irmão, patrocina o teu futuro até... Teu futuro é teatro, ele... Pra depois, então, pra Tu depois. quer ver quando ele quer alguma coisa? É quando ele mete boys. Chamou É, de mas bola, chamou tá de querendo alguma bola. coisa. Ele é muito vacilão, cara. Mas fala pra gente um pouco desse apoio. Como é que é a família de vocês dentro do futebol? Cara, minha mãe me ajuda muito. Tipo assim, minha mãe me ajuda com inscrição. Tanto com inscrição, quanto às vezes tem que me levar, ela me leva. É igual ela fazia no vôlei, né? Antigamente também sempre me levou em campeonato de vôlei, sempre ficou comigo, viajou comigo. Então, assim, sempre tive apoio da minha mãe. Ela, mas é que me apoia mesmo, que me ajuda financeiramente, assim, que chega junto comigo. E é um retorno que não volta pra mãe, né, cara? Querendo ou não, não pede nada, exatamente. Minha mãe, pô, esquece, minha mãe não pede nada de volta. Ela só, Aline, Ó, joga. pede, começa a pedir. Aproveita essa deixa, mostra pra Não, mamãe. o retorno veio Tá com o vendo? coração. Coração, Ele né? Coração, pega o troféu. Ela É, só não deu veio porque com- não falou Ó, que eu não dou pediu. dou uniforme pra ela, tá? Dou uniforme. Quando eu saio do campeonato, assim, mãe, fui campeã, toma, já dou pra ela. Esquece, aí já é o carinho ali É, dela. o carinho ganhou, guardou, guardou. Quando eu ganho brinde também, bolo de pote, esse bagulho assim, deu tudo pra ela. Bolo de pó. E eu sou formiga, eu como tudo, eu nem como, dou pra ela. Falo, mano, pode comer tudo. Ó, e detalhe, e aqui na Shark a gente ainda paga também torneio pra eles. Não É, dá tipo pra pagar isso tudo, aí. porque eles querem jogar tudo, né? Não dá. Nossa, mano, não tem Não como. tem como. Toda mas hora. Toda hora, que é um Chato. torneio atrás do outro. Sexta, É sábado e muito- domingo. É muito dinheiro Nossa. pra puxar. Imagina a mãe dela. Agora imagina
pra gente que tem... Pô, minha mãe ainda é montão. menos, que eu ainda não jogo tanto torneio assim. O Iguinho joga todo dia, gente, eu não consigo. Joga só um dia no final de semana. O Iguinho joga todo dia. Nem tem mãe que aguente. E eu acho que ficou meio vago, né? Essa galera que faz torneio hoje em dia, a premiação é pouca, todo mundo bota o dinheiro no bolso, né? Fica uma bagunça. Cara, geralmente agora eles estão botando premiação só pro primeiro lugar, né? É. Antigamente era A primeiro, maioria segundo, dos terceiro. torneios agora é primeiro só. Nessa época a gente não pegou, não. Primeiro, segundo, terceiro. Pô, eu peguei essa época, você também pegou, Peguei. com certeza. É, porque você... Primeiro, segundo, terceiro, antigamente. Normalmente era uma premiação maneira no primeiro, o segundo era quase a metade, o terceiro pelo menos Voltava a devolvia a inscrição. inscrição. É. Pô, voltava a não vale a inscrição. pena. Hoje em dia, sabe primeiro? Primeiro ruim, Hoje em dia, segundo e nada, hoje em dia é nada. difícil o segundo voltar à inscrição. É difícil que a gente já viu. O primeiro receber, imagina o terceiro. Tem daí que Sinistro. demorou um ano. É sinistro, é sinistro. E estamos chegando ao final de mais um episódio, né, Bruno? É, se curtiu, dá o likezinho lá, né? Se descurtiu? Dá o também, dislike né? também. Dá dislike, segue lá o canal, segue o Instagram, Nós segue queremos- o Instagram também do Igor e da Narizinho. Isso. Tá? Nós queremos o seu apoio. Como eu falei, isso aqui não é só pra gente, isso aqui é pro futevôlei. Futevôlei. Então, nós queremos o seu apoio, o seu incentivo. Nós precisamos para fazer uma cobertura de uma live no seu torneio, ou então para você, dono de CT, vir aqui falar com a gente. Aceitar o nosso convite, né? Aceitar Porque o aqui nosso não é só convite. pra gente, porque ele falou, é a galera toda do futevôlei e a Zona Norte também vai ter essa voz aí, que não tem, a galera do futevôlei não tá tendo essa voz. Só o pessoal lá, cobrão, né? Não Ah, adianta querer falar só com Águia, falar com Longo. vem falar com o Vicente aqui, ó. É, Vem vem com a falar gente. comigo, vem falar contigo. Então, a porta tá aberta para todo mundo. Galera também, importante falar, quer o seu CT? Bota lá na descrição, né? É Marca, pô, Bruno, leva meu CT aí, marca lá o arroba que a gente manda mensagem, traz Leva o também. meu aluno que é destaque. Vamos lá, a gente precisa do comentário de vocês. Isso aí. Dito isso, então, fala na fita! Ó,